tema da pregação hoje, da ministração hoje é: a ceia foi estabelecida para mim. Amém? Você pode falar isso comigo? A ceia foi estabelecida. Esse é um tema que você tem que falar tomando posse. É um tema que você tem que falar como algo seu. Então, quando você falar a ceia foi estabelecida para mim, fale crendo. Amém? Porque um dos grandes equívocos das maiorias das igrejas e do corpo de Cristo, enfim, nos últimos tempos, ou talvez até hoje, é ministrar a ceia ou fazer o momento da ceia como se fosse algo à parte de tudo que aquilo que é ministrado na igreja. Quando o cara chega no momento da ceia, tudo muda. Então você vem, e quando chega no momento da ceia, opa, aqui agora há um intervalo, eu preciso comunicar algo diferente para vocês. E o momento da ceia, na verdade, é um dos momentos onde mais se subjugam pessoas, onde mais separam pessoas, onde mais se exclui pessoas. E se você ler um pouco da palavra e ficar atento aos versículos que falam a respeito disso, você vai entender que muitas vezes o comportamento da gente como igreja é totalmente contrário àquilo que indica a ceia. E pensando nisso, eu queria trazer alguns pontos para vocês, e eu queria que vocês refletissem comigo, porque se excluímos pessoas na ceia, onde na verdade deveríamos incluir, muitas vezes não fazemos isso em outros pontos, tipo, a carona solidária. Eu nunca vi nenhum líder falando: gente, no final da igreja, no final do culto, não dê a carona solidária, afinal você não está apto. Sabe? Você não pode levar ninguém no seu carro, você não está apto a dirigir. Você não pode levar ninguém, não. É conveniente que você fale: dê a carona ao seu irmão, leve seu irmão, e na verdade tem que ser feito isso. Outros textos que se falam equivocadamente, que se pensam equivocadamente sobre oferta, quando se fala: se você tiver alguma coisa contra o seu irmão, não oferte. Esse texto é muito pregado erroneamente, né? Quando na verdade a gente não pode distinguir uma coisa da outra. Aqui você não vai encontrar desculpa para não ofertar, como também você não vai encontrar desculpa para não participar da ceia. Não podemos destoar uma coisa da outra, você entende? Você entende que se você foi alcançado pela graça e foi salvo pela graça, é pela graça que você participa da ceia? Então, às vezes, a gente tem os discursos destoados acerca de alguma coisa. Não, você tem que ofertar de qualquer jeito. E acerca da ceia, não, você não pode ceiar agora, ou seja, não, amados, ainda bem que aqui nós temos um discurso para tudo. Você não tem desculpa para não ofertar e você não tem desculpa para dizimar. Você também não tem desculpa para não participar da ceia. Porque nós precisamos ter uma linha, um raciocínio, um pensamento, amém? E pensando nisso, o primeiro ponto que eu queria tratar com vocês é: a ceia foi estabelecida para mim, porque ela aponta para a minha plena comunhão com Cristo e com meus irmãos. Então, uma das vertentes da ceia é apontar para a comunhão. Com quem? Com Cristo e com meus irmãos. Vamos ler lá 1 Coríntios 11, versículo 23 e 26. Se já estiver na tela, pronto. 1 Coríntios 11, 23. Antes de ler, amados, pensem. Você era devedor. Você devia a Deus. Você devia a uma pessoa. E, amados, você só pode ter comunhão com alguém se esse alguém não te deve, a não ser que você perdoe. Amém? Se alguém te deve, essa comunhão com essa pessoa fica limitada. E até que você perdoe, você não vai ter comunhão com essa pessoa. Tem gente baixando a cabeça: nossa, estou pensando em alguém que está me devendo. Ora por ela, Deus vai dar provisão, amém? Mas entenda uma coisa, amados: como nós fomos perdoados, então nós temos comunhão. Vamos ler 1 Coríntios 11, 23 a 26. Diz assim: pois eu recebi do Senhor o que também foi entregue a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, pediu e disse: isto é meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Amados, perceba, no versículo 24 está assim: façam. No versículo 25, façam. No versículo 26, vocês façam. Ou seja, está falando da gente, amado, está falando de comunhão.
Está pensando em nós. Quem é que vai fazer? Eu e você. O que é que o Senhor espera no momento da ceia? Que a gente faça juntos. Que a gente faça de forma unida. Isso é a ceia. Então, quando Paulo traz o que eu recebi do Senhor, veja, não foi um ensinamento humano. Paulo está dizendo o que eu recebi do Senhor, eu estou passando para vocês. E se você ler a história de Coríntios, você vai ver que eles tinham vários problemas por causa disso. E agora ele está dizendo, se você quer fazer, façam juntos. Façam unidos. Porque a ceia trata de comunhão. E o último versículo diz assim, até que ele venha. Porque até que ele venha, amados, aponta para Cristo, aponta para uma comunhão atual com Cristo, e por isso eu posso me relacionar com meus irmãos, mas aponta para uma comunhão plena, que é quando ele vier me buscar. Então note que a ceia, momento algum, separa alguém, ou deixa alguém de lado. Não, na verdade o pensamento é, estamos unidos, vamos comemorar, vamos celebrar juntos, vamos fazer juntos. E isso é um momento que precisa entender. Olha só que coisa interessante. Gênesis 14, versículo 18 a 20. E eu quero que você preste atenção, muita atenção nisso. Porque às vezes a gente pega uma palavra e tira do contexto e muda tudo. Amém? Então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho. E abençoou Abraão, dizendo, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou seus inimigos em suas mãos. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Perceba, amado, uma coisa. Primeiro Melquisedeque oferece a comunhão. Primeiro Melquisedeque vem com a ceia, que simboliza a comunhão. E depois Abraão responde à graça. Há um consentimento, há uma liberação sobre a vida de Abraão. E Abraão, em resposta disso, dá o dízimo. Perceba que se você tiver um pouco mais de cuidado, você vai perceber que aponta para duas alianças que Abraão não vivia. A aliança que nós estamos, que é vinho e pão, e uma aliança que Deus ia colocar um fim. E quando Deus coloca um fim na lei mosaica, é como se a gente, isso é uma vertente do dízimo, reconhecesse isso. O fim da lei é, cara, eu reconheci que Cristo colocou um fim nisso, e em gratidão, para lembrar que eu fui liberto, eu dizimo. Essa é uma das vertentes, amados. Por que você dizima? Porque você aponta falando, cara, eu reconheço que eu fui liberto, e em gratidão, por me libertar desse cativo, dessa opressão que era a lei, eu entrego. Eu entrego. Olha o que está escrito lá em Colossenses 2, 13 e 15. Vamos lá, Colossenses 2, 13 e 15. Vou ler pelo meu. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus o vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões. Você pode repetir? Ele nos perdoou todas as... E cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças que nos era contrária. Ele a removeu, pregando na cruz, e tendo despojado os poderes e autoridades, fez dele um espetáculo público, triunfando sobre ele na cruz. Havia uma dívida, amados. Havia um script lá contra nós. E a palavra está dizendo que ela foi baseada em ordenanças e mandamentos. O que é que eu e você devia contra Deus? Ordenanças e mandamentos. O que é pecado, amados? Transgressão da lei. Toda vez que você transgride uma lei, você está pecando. Toda vez que você fere algo, que você fere uma lei, você está pecando. E a palavra está dizendo que Cristo cravou esse débito na cruz. Melquisedeque agora aponta para isso, falando, cara, eu tenho comunhão. Ele está dando ceia e comunhão para alguém que está debaixo de uma natureza pecaminosa, debaixo de alguém que precisa de alimento. E é assim que muitas vezes nós chegamos, agora não mais com a natureza pecaminosa, mas precisando de alimento. Ah, amados, se eu estou fraco, eu não vou ceiar hoje porque eu pequei, porque eu falhei. É aí que você precisa se alimentar, amados. É aí que você precisa comer do pão e do vinho. E é aí que você precisa entender, cara, eu preciso. As suas falhas não te distanciam de Deus, pelo contrário, as suas falhas tem que trazer para perto. É Cristo que aperfeiçoa você, amados. Se a lei fosse capaz de aperfeiçoar você, Cristo não viria. Cristo não viria. Cristo veio porque a lei tinha uma função, apontar para Ele. Quando essa função acaba, alguém maior e melhor precisava entrar em ação. Então Ele veio.
E agora, porque temos livre acesso e comunhão plena com Deus, precisamos participar disso, amém? Estão todos comigo? O segundo ponto que eu queria tratar com vocês é: a ceia foi estabelecida para mim, porque este momento pode me trazer vigor, cura e fortalecimento espiritual. Você não entendeu? No momento da ceia, você pode receber cura, vigor. Está fraco, você precisa de vigor, amados. Você precisa participar da ceia. Está enfermo, você precisa participar da ceia. A sua vida espiritual está abalada, você precisa participar da ceia. E é um grande equívoco pensar que este ato é simplesmente um símbolo. Ele é um símbolo, tudo bem, eu entendo quando falamos isso, eu falo isso também. Mas se você for na palavra, a palavra não trata isso somente como um símbolo. Ele diz: este é o meu corpo, que é dado em favor de vós. E este é meu sangue, que foi derramado em seu favor. E às vezes a gente entende muito bem o sangue, porque a Bíblia explica mais explicitamente: o sangue é para a remissão dos pecados, tudo bem. Mas se eu perguntar para vocês, e o pão? A passagem só diz: ele é dado em favor de vós. Mas para quê? Por quê? A Bíblia faz uma comparação entre o pão e a carne de Cristo. E a carne de Cristo, ela foi dilacerada, ela foi destruída. E eu queria ler com vocês Isaías 53, versículo 4 e 5. Se os meninos conseguirem a versão do King James, é um pouco melhor para a gente entender. E a gente vai entender um pouco sobre o pão e a carne. E entender que nesse ato, nessa simbologia de comer o pão, há algo para a gente. Certamente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus e por Deus atingido e aflito. A carne de Jesus, o pão que se refere à ceia, levou sobre ele as nossas doenças. E é por isso que eu creio que não é simplesmente uma simbologia. Quando eu me alimento da ceia, Deus pode usar esse momento para estar curando uma enfermidade. Deus pode estar usando esse momento para me libertar de algo. Amado, se você for ler a Bíblia, os 4 evangelhos, são 33 milagres, 28 a respeito de cura. Jesus está preocupado comigo e com você. Jesus está preocupado com a minha saúde e com a sua saúde. Jesus se entregou para que a gente leve uma vida plena. E eu creio profundamente que a ceia foi algo dado por Deus para vivermos aqui algo que já vamos viver eternamente com Ele. Sabe, eu creio profundamente que a ceia é um momento onde Deus liberou para a gente. Amados, a gente habita em um corpo limitado. No Espírito somos perfeitos, amém? Colossenses 2:10, fomos aperfeiçoados nele e há perfeição no nosso Espírito. Mas a nossa carne ainda, onde habitamos, ela é limitada. E eu creio que a ceia é um dos viés, é um dos momentos que Deus disponibilizou através de Cristo para que essa diferença fosse apaziguada, vivendo cura no nosso corpo. Então não trate esse momento da ceia como simplesmente um momento: quem sabe eu vou lá e eu vou ser curado. Quem sabe eu chego na ceia e Deus ouve o meu clamor. Não, amados. É chegar na ceia falando: hoje é o dia. Sabe por quê? Porque participar da ceia sem fé é fazer desse ato um ritual. É fazer desse ato um ato qualquer. Amados, mas Jairo, por que então há enfermidades na minha vida que eu levo há tanto tempo e participo da ceia? É porque talvez eu me coloco no meio, a gente não tenha ceado tanto quanto a gente pode, ou quanto deve. Amado, você pode cear na sua casa com sua esposa, você pode cear com seus filhos, você pode cear a semana com quem for, com sua família. Às vezes a gente faz uma vez na igreja, porque aqui há outros assuntos a ser tratados. Mas cear, você pode fazer em sua casa, amados. E toda vez que você fizer com fé, alimentando a sua fé, você vai entender que cura vai chegar. Olha que coisa contraditória. Hoje eu estava muito mal. E Bernardo também. E eu falei: cara, eu vou falar de cura. Como é que eu vou falar de cura com alguns sintomas? E aí o Bernardo
chegou a vomitar e tal. E o Espírito Santo falou comigo: não deixe de pregar, não deixe de falar, porque você não está vivendo hoje, você pode viver. É hora agora de começar a cear. É hora agora de começar a fazer comunhão na sua casa. É hora agora de viver os milagres de Deus. Amados, isso poderia me abater e falar: cara, eu não vou pregar sobre cura. Eu não vou falar que essa é a cura, afinal de contas eu estou com sintomas de enfermidade. Mas o Espírito nos leva ao contrário. O Espírito sempre vai te conduzir ao contrário daquilo que a sua carne quer gritar, amados. Ou aquilo que Satanás sopra no teu ouvido. Talvez Satanás esteja soprando no seu ouvido agora: isso aí é tudo babaquice, é besteira. Não liga porque ele está falando. Isso aí vai se manter na sua vida. Não, amados. Não. Eu creio que a ceia é um dos momentos e uma das formas que Jesus colocou para nós, para andarmos em cura divina. E não são os sintomas que vão me parar ou parar você. Eu creio profundamente que quando a gente ceiar essa noite, o que está atrapalhando a gente talvez ter uma vida plena hoje no físico, pode acabar. E vai acabar no nome de Jesus. Então entenda, amados. Entenda de uma vez por todas, a ceia, ela foi estabelecida para que eu e você vivêssemos a plenitude. Plenitude de Deus, plenitude com nossos irmãos e plenitude em Cristo. Amém? E um terceiro ponto. A ceia foi estabelecida para mim, porque eu sou justo. Amados, a ceia foi para mim e para você, porque Ele nos qualificou. Como eu falei no início, se fomos salvos pela graça, participamos da ceia também pela graça. Leia de novo, veja o contexto que foi dito, para quem foi dito. Perceba o que está contradizendo, se realmente está contradizendo, ou você está pensando de forma equivocada. Amados, uma coisa eu tenho certeza: Deus não tem duas palavras. Deus não volta atrás naquilo que Ele falou, amados. As pessoas pensam assim: eu vou ser curado quando Deus quiser. Ele quer, e Ele estabeleceu isso. O problema é a gente não está fugindo da soberania de Deus, dizendo: porque eu quero, Deus vai me curar. Não, eu estou seguindo aquilo que Ele falou. Se Ele falasse: um dia eu vou curar vocês, e quando eu quiser eu curo, tudo bem, eu cria dessa forma. Mas Ele estabeleceu uma palavra. Ele falou: eu quero curar vocês. Então agora eu creio na palavra dele. Então precisamos entender que não há respaldo para ficar de fora. Vamos ler lá 1 Coríntios 11, 27. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Amados, esse texto lido separadamente, forma uma igreja local, debaixo de condenação e culpa. Estabelece um povo distante da plena comunhão com Cristo. Mas se você ler esse texto dentro do seu contexto, você vai entender que indignamente não está falando da pessoa, não está falando de alguém, mas está falando da maneira. Não é alguém, não é quem agiu, mas é a ação. Não é quem fez, mas quem agiu, como agiu, a forma que agiu, a maneira que fez. E se você ler 1 Coríntios 11, 29 e 30, você vai entender que ele está falando de uma única razão: para você não beber e não comer. Discernir o corpo de Cristo. É fazer diferença. A palavra no original é diácrino, fazer diferença. Entender que o pão tem uma função e o sangue tem outra função, o vinho tem outra função. Quando você discerne isso, porque é a única razão, você não está comendo e bebendo indignamente, amados. Porque Colossenses 1, 10 a 12, e eu não sei se eu passei para os meninos, se eu passei, por favor, coloca. Colossenses 1, 10 a 12, diz assim: e isso quero para vocês, para que vocês vivam de maneira digna do Senhor, e em tudo possa agradá-lo, frutificando em toda obra, crescendo no conhecimento de Deus e
sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Amados, como a Bíblia ia dizer que nós somos indignos, e agora ia chamar a gente de digno, há um problema aí. Há uma dificuldade de interpretação, então. Uma hora eu sou indigno e outra hora eu sou digno. Não, amados. Nós fomos feitos dignos pela graça dele. Realmente não havia mérito nenhum em mim e em você. Mas ele, a Bíblia acabou de falar, nos fez digno. Então, o indigno lá é a maneira, é a forma de discernir. E se você continuar lendo o texto, ele vai dizer, por isso que alguns dormem. Por isso que alguns de vocês estão fracos e doentes, porque não discerniram o que é o corpo e o que é o sangue. Precisa entender, o corpo não é meu e nem é seu. É de Cristo. E se o corpo é de Cristo, eu estou discernindo isso, eu estou entendendo, rapaz, há alimento para mim. Há alimento para mim. Perceba que lá, quando o povo sai do deserto, quando o povo sai do Egito para o deserto, quando o povo é liberto, a orientação de Deus é, coma o cordeiro. Se alimente do cordeiro. Ali era a ceia deles. Coma do cordeiro. Se alimente do cordeiro. E isso começou a virar um ritual. Pecou? Sacrifica o cordeiro. Pecou de novo? Sacrifica outro cordeiro. Se há pecado, há sacrifício. Se há pecado, se há necessidade, há sacrifício. Deixa isso é motivo para você pular da sua cadeira, mas deixa eu lhe dizer, tudo que é de Deus é seu. Ah, Jairo, porque eu vim para a igreja e sou voluntário, amados, porque eu estou cuidando das coisas do meu Pai. Eu não sou um funcionário. Eu não bato cartão. Eu estou cuidando das coisas do meu Pai. E tudo que é dele é meu. Se é dele, se é importante para ele, é meu. Quando a gente fala em ofertar, quando a gente fala em contribuir, amados, eu não sei quanto vale isso no seu coração. Porque eu não sei quanto vale isso no seu coração quando uma pessoa se rende a Jesus. Eu não sei quanto vale no seu coração quando alguém sai da depressão. Eu não sei quanto vale no seu coração quando um familiar seu é alcançado. No meu coração vale muito. E quando isso acontece, eu falo, eu tenho parte nisso aí. Eu faço parte disso aí. Aí tem a minha mão, tem a minha ajuda. Eu estou contribuindo, eu estou colaborando para que o reino cresça. Quando você muda o foco, você vai entender, cara, se eu sou um com ele, o que é importante para ele, é importante para mim. Se valeu a pena para ele, vai valer a pena para mim. E a ceia é justamente isso, amados. É participar com a consciência de falar, cara, sou tão perdoado, tão amado, tão favorecido, que eu não posso, porque participar da ceia indignamente, ou fazer do Senhor se fazer indigno, é você pegar todo o sacrifício de Cristo e jogar pelo ralo, amados. Você quer desonrar o Senhor? Ah, nossa, eu estou desonrando o Senhor porque eu pequei. Não, mas você não desonra o Senhor quando você peca. Deus já deu provisão para o seu pecado. Você desonra o Senhor quando você pega o sacrifício dele, que foi completo e perfeito, e fala, não é suficiente para o que eu acabei de cometer. É isso que acontece, amados. Amados, em nome de Jesus, o sacrifício foi perfeito, e o meu discurso não é alimentando você para levar uma vida qualquer. Como eu falo algumas vezes aqui em outros lugares, quem está disposto e quer cometer uma vida de pecado, levar uma vida de pecado, pega qualquer discurso para viver isso. Eu estou dizendo para vocês, amados, se ele se entregou por inteiro, e a Bíblia diz que valeu a pena, que foi completo o sacrifício dele, não há nada que eu faça para merecer estar, mas ele me colocou lá. Nada pode me separar do amor de Deus. Nada, 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 nada. Amados, como eu falei para vocês, hoje o dia foi um pouco difícil, e nesses probleminhas que a gente teve com o nosso filho, a gente estava dentro do carro, dirigindo, e o Bernardo, ele vomitou dentro do carro. E vomitou todo em cima da mãe. E Janaína ficou da cabeça aos pés de vômito. Janaína estava indo para o dentista, não teve mais dentista. Eu tive que desviar o caminho, deixar a Janaína na casa da mãe para ir trabalhar. Sabe, amados, o Espírito Santo falou comigo algo quando eu desci do carro, porque eu não tinha noção como ela estava. E quando eu vi, eu tomei um susto.
nossos pecados foram vomitados em Cristo Jesus. Jesus naquela cruz estava com todo o vômito do meu e do seu pecado. E deixa eu lhe dizer, naquela cruz Ele fedia, para que eu e você hoje exalássemos do cheiro de Cristo. O cheiro de Cristo na glória. O mesmo cheiro que Ele tinha para Deus na glória. Hoje, Cristo em você exala esse cheiro. Os nossos pecados, que nos faziam inimigos de Deus, separados da sua glória, Ele deu um jeito, um ótimo jeito, um perfeito jeito, um pleno jeito. A vida de vômito acabou, amados. A vida de estar subjugado pelo pecado e fazer agora uma vida qualquer, e fazer agora esse ato, um ato qualquer, acabou. O que Cristo conquistou para mim e para você foi comunhão plena. O que Cristo conquistou para mim e para você, ninguém, nem poderes, nem alturas, nem potestade, pode tirar. Meu convite nessa noite é: se você entrou aqui, é hora de você se render a esse sacrifício. É hora de você se render a esse Senhor Todo-Poderoso, que pensou em mim, pensou em você, que se entregou por mim, se entregou por você. A Bíblia diz que Ele nos resgatou do império das trevas e nos trouxe para o reino do seu amor, do Filho do seu amor. Ele fez isso por mim e por você. Eu não sei como está o seu coração. Eu quero pedir que você fique de pé no seu lugar. Eu quero que você tire seus olhos daquilo que você possa ter cometido. E por algum momento você pode estar pensando: o Senhor está longe de mim. Aquilo que o seu coração talvez esteja querendo apontar, a sua limitação carnal, querendo apontar: cara, você não pode participar porque você acabou de cometer isso. Deixa eu dizer uma coisa em nome de Jesus. E talvez eu tenha vindo aqui nessa noite só para te dizer isso. Nada pode te separar da comunhão que há em Cristo Jesus. Então, em nome de Jesus, eu queria falar com você que você entrou aqui, seu coração está apertado, seu coração está triste, amargurado. No nome de Jesus, eu tenho uma palavra para o seu coração. O vômito da nossa vida passada, Ele já levou. E agora, o sangue dele é poderoso para te limpar, te curar, te salvar. Como você entrou aqui nessa noite? Como está o seu coração? Como está a sua vida? Deus está interessado em você.